paz do Senhor, irmãos, quero passar uma palavra de fé que aprendi, também quero passar isso, essa experiência de vida para fortalecer a vossa fé, assim como fortaleceu a minha. Vou mostrar para vocês quais são os três principais inimigos da vida cristã. O primeiro inimigo é o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar o mundo, porque ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. O mundo é todo esse sistema de valores, de coisas que dominam a nossa sociedade hoje em dia. E muitos deles são contrários da vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é o modo de vida que adotamos hoje, sem regras, cheio de pecados, que incentivam a ganância, o egoísmo, a força, a ambição e principalmente o prazer acima de todas essas coisas. Porém, o cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. E 1 de João capítulo 2 diz que os prazeres deste mundo estão divididos em três partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne, que é esse sensualismo, esse desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo, mas quando nos permitimos que esses desejos se tornem excessivos na nossa vida e nos façam cometer sempre pecado, então desagrada a Deus, que é santo e puro. A cobiça dos olhos, que é o materialismo, é o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo que não precisamos, que não é nosso, não nos pertence. E a soberba da vida, que é o egoísmo, é o desejo de mostrar aos outros que valemos muito, que somos superior a eles, e ostentamos aquilo que muitos não conseguem ter. Ou seja, é olhar sempre para nós, todavia olhamos para nós. O mundo exerce muita influência sobre nós e ele quer mudar nosso pensamento, as nossas atitudes. Mas quando estamos em Cristo, nós nos tornarmos cidadãos do céu e temos a oportunidade a cada dia de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E como podemos vencer o mundo? Não se conformar com os padrões mundanos que incentivam sempre a busca pelo pecado, pelas riquezas, pelo poder. E devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs e que compartilham da mesma fé que a nossa, e sem esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus também. É importante. Além disso, temos que dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e aquilo em que acreditamos também. É importante. E isso não quer dizer que temos que ser chatos ou intolerantes com as pessoas, mas sim falar a verdade do Evangelho, com amor e com sabedoria. O segundo inimigo é a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana, com a sua tendência natural ao pecado. A carne se refere à nossa natureza caída. Às vezes a Bíblia chama do velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós já nascemos assim, com o coração inclinado para pecar ou do pecado, e que essa tendência fazer o mal estará sempre conosco quando vivemos na terra, não temos como mudar. E todo cristão possui duas naturezas: a nova vida que recebeu quando aceitou a Cristo e a antiga que ele trouxe, que ele nasceu com, chamada carne, que é a natureza pecaminosa. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a antiga natureza é caracterizada pelos nossos desejos pecaminosos. Quando a nova natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga, aí há uma luta, ou começa a luta do espírito contra a carne. E mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo pecado, mesmo sem nós percebermos. Talvez pelo egoísmo, pelo orgulho, e dessa forma essas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, nós hoje em dia oramos para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, fizemos uma doação para ser aplaudido pelas pessoas, ou pregamos sobre a Bíblia só para ser elogiado pelas pessoas. Isso tudo é triste. Se as nossas atitudes forem egoístas, elas nunca vão agradar a Deus. E a natureza carnal, de fato, pode nos levar a cometer os piores pecados do mundo. E assim como os animais vivem por instinto, a nossa natureza tenta fazer o que nossos instintos naturais desejam. Muitas vezes a carne vai tentar nos impedir de buscar Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, porque ela só busca as coisas terrenas e não a do alto. E como podemos vencer a carne? Precisamos sempre aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos e tomar a decisão de obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Isso é bom. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6.
Romanos capítulo 6 diz: considere-se morto para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Em Gálatas capítulo 5, também diz que devemos andar no Espírito. Ou seja, você tem que permitir que o Espírito Santo governe a tua maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que você possa comprar a vontade de Deus em tua vida. E o terceiro inimigo é o Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõem sempre a Deus e que tentam derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. A Bíblia descreve Satanás como um ladrão, acusador e um adversário, pai da mentira, príncipe da maldade. Ele é inteligente, super inteligente, e sempre vai fazer tudo para nos afastar de Deus, mas não podemos pensar que os ataques dele são da forma como nós imaginamos. Não, geralmente, eles são sutis, são astutos, são inteligentes, porque ele não acredita naquela história de que Satanás é um anjo que vem, ou é um anjo com chifre que vem com cauda. Não, ele não é assim. Se lembra que ele é um arcanjo, era um arcanjo de Deus, e de luz, e um dos mais belos. E ele sempre vai usar a distração do mundo e o apelo da carne, que são os dois primeiros inimigos do homem, para nos tentar ludibriar ou nos desviar do caminho de Deus. E uma das técnicas prediletas de Satanás é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para você não acreditar nas promessas de Deus. E como podemos vencer o diabo? Precisamos sempre de buscar a Deus e tomar uma posição firme contra Satanás. Em Tiago 4,7 está escrito que, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso só é possível quando nós decidimos obedecer o que está escrito na Bíblia e termos uma vida de oração constante. Estes são os três inimigos da vida cristã: o mundo, a carne e o diabo. Então, devemos sempre renunciar a cada um deles se quisermos agradar ao Senhor, a Deus. E vamos sempre recusar ser guiado ao padrão do mundo, negando os desejos da nossa carne e resistindo ao diabo com a armadura de Deus, nos torna sempre ao lado de Deus. Agora, também aproveitei passar algo de fé aqui. Muitos têm pregado que seguir Jesus é ter uma vida cheia de alegria, cheia de paz, não. Mas na verdade, seguir Jesus, os verdadeiros cristãos vão passar por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente, e no final a única coisa que Jesus Cristo nos prometeu como cristão é a salvação da nossa alma. Então vamos estar focados em todos os pormenores da nossa vida cristã, e que Deus nos derrame e nos preencha sempre o coração e a mente com sabedoria, e seus pensamentos, as vontades dele sejam feitas na nossa, que a paz de Deus realmente viva em nossos corações, e que o interesse de buscar Ele pelo que Ele é e porque nós lhe amamos e lhe adoramos seja maior do que todas as outras coisas, independentemente de ter ou não ter, que achamos sempre uma oportunidade, a cada dia uma oportunidade para adorar a Ele, para exaltar o nome dEle. Paz e graça, que Deus abençoe e cuida de vocês, irmãos, estejam na fé. A Bíblia diz o que eu tenho, o que eu aprendi, isso também vos dou, que é isso, que é a palavra que eu também aprendi e senti o prazer de vos passar a palavra, e a necessidade de passar a palavra, e a obrigação também. Então, paz e graça.